Olá, pessoal do canal Mães na Real. A gente está aqui hoje para mais um episódio e o assunto hoje é falar sobre os medos infantis. Eu recebi essa pergunta, na verdade, coloquei aqui para o grupo e elas super toparam falar sobre isso. O que é normal e o que não é normal nas crianças quando a gente fala sobre os medos infantis, né? Eu vejo que os pais eles ficam muito assustados com isso e quando eles começam a perceber nos filhos certos medos, a gente sempre fica, será que isso é normal para a idade do meu filho? Será que não é normal? Como é que é isso, né? Então eu queria compartilhar aqui com vocês, né, com todas vocês, saber de vocês também, se vocês passam ou já passaram, se os filhos de vocês estão nessa fase ou já tiveram nessa fase. A minha filha, ela teve uma fase muito grande de medo aos 7 anos, assim. E aí ela teve essa fase bem crítica de ir para minha cama à noite, ter medo da gente morrer, né? E eu conversando com uma grande amiga psicóloga, ela me falou uma coisa que nunca eu esqueci, que ela disse o seguinte, que é mais ou menos nessa fase, algumas crianças mais, outras menos, que a criança ela descobre de fato que a mãe e o pai e ela mesma podem morrer. Que ela tenha muitas vezes o discernimento sobre o que é a finitude, a morte, como acontece, porque até então, para ela é tudo muito lúdico. E aí dá muito medo, porque se esse assunto já dá medo para a gente, imagine para a criança, né? E é também onde, de repente, ela tem um pouco mais de contato com a televisão. E hoje a gente vive num país de medo, né? A gente vive aí uma insegurança, né? Cada um aí no seu estado, à sua maneira. E isso também acaba passando um pouco para as crianças, né? Então, eu queria ouvir de vocês aí como é para vocês, como é que vocês lidaram com isso. E para a gente abrir esse debate super bacana aí sobre medo infantil. Quem é que pode falar um pouquinho aí comigo agora? Olha, eu posso começar. Eu acho que é super normal ter medo. E o que eu diria logo de início, assim, para os pais não se assustarem, né? E de primeiro momento acolherem, olharem para os medos das crianças. Porque eu vejo muitos pais logo de imediato já assim, que besteira! Isso não precisa ter medo, isso daí é uma besteira e deixa esse medo para lá, seja corajoso. E isso está sendo o olhar do pai, claro, tentando passar de alguma maneira uma autoconfiança, fortalecer a autoestima da criança, só que antes, acho que esse daí seria um outro ponto de ação, mas antes desse ponto de ação, o primeiro passo é acolha o medo, entenda o medo das crianças. Né? E independente de qualquer idade. Eu acho que assim, para a gente avaliar se mais para frente é normal ou não, até o ponto da gente estar procurando uma ajuda profissional, a gente precisa tentar acolher e entender. Porque só assim a gente vai se aproximar da criança para entender o sentimento, o coraçãozinho, o que está se passando pela cabeça da criança naquele momento. Então, esse primeiro passo acho que é muito importante. E depois a gente vai estar entendendo e conversando. E existem muitos medos, inclusive, que são medos bons também, né? Para a criança, de repente, até adquirir para ela se defender, de não cair, de não se machucar e tudo mais. Mas eu acho que, assim, meu primeiro ponto que eu já quis logo falar é, assim, acolham os medos das crianças, porque eu vejo muito, ouço muito, e eu fico, assim, com vontade até de falar, gente, deixa a criança sentir medo, pelo amor de Deus, não tem problema nenhum. Acolha os medos das crianças, né, que eu acho que é importante. Acho que, no meu ponto de vista inicial, é esse. Muito legal o que você falou, Camilinha, acho que é perfeito, assim, e eu acho que é isso, a criança, ela precisa ser escutada, ela precisa ser ouvida, precisa ser reconhecida, não só em relação ao medo, em relação a tudo, né? E muitas vezes eu acho interessante a gente se observar e ver, ok, por que eu estou reagindo assim em relação ao medo do meu filho? Talvez é alguma coisa em mim que eu preciso resolver, né? Eu falo muito que essa questão de maternidade começa sempre com a gente. Se olha primeiro, porque 99% das vezes a gente está projetando alguma coisa nossa
para os nossos filhos, né? Então, eu acho que esse aí é um ponto super importante. Esse pai ou essa mãe que fala, não, filho, não pode ter medo, é porque, de repente, ele, quando era filho, os próprios pais fizeram isso com ele, então ele está herdando alguma coisa que ele está passando para frente. E a gente faz isso muito, né? E a gente Exato, por isso que eu já quis falar, porque eu ouvi muito isso, gente. Eu falei, meu Deus. Né? Mas... A gente tem que quebrar esse padrão de repetir no automático, né? E a única forma que a gente vai conseguir fazer isso é a gente trazer presença, a gente trazer consciência, a gente se observar. Então, eu acho que isso é a primeira coisa que tem que se fazer, que a gente precisa fazer. A segunda coisa que você falou, eu basicamente estou repetindo o que você falou, Camilinha, é a gente saber distinguir entre o medo saudável e o medo que não é saudável. Né? Então, assim, o medo saudável para o nosso filho é, olha, não vai cruzar a rua porque passa carro, ou não vai pular daquela coisa de 2 metros que você vai quebrar a perna. E depois a gente tem que distinguir entre os medos que não são saudáveis, né? Para a gente não colocar em cima dos nossos filhos. E depois tem os outros medos que eles próprios criam, que a Jaque estava falando, né? Que é, de repente, o meu filho do nada tá com medo de morrer, ou tá com medo que eu vá morrer, e aí corre pro meu quarto de noite. E eu acho que isso também faz parte de alguma fase, que aí, enfim, eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas e aí eu nem sei como é a forma de lidar com isso. Eu diria que é acolher também, né, Jaque? A sua amiga psicóloga falou isso. Na verdade, a gente primeiro, o que a Camilinha falou, né? A gente precisa acolher isso, a gente não precisa tudo achar que, meu Deus do céu, e agora? Isso passa, da minha filha passou, é uma fase de entendimento. E você ir trabalhando com a criança através do lúdico mesmo, né? No meu caso, minha filha, ela tinha medo de alguns personagens, do escuro, né? E aí eu ia trabalhando com ela, falava, vamos imaginar então agora esse personagem com um nariz de palhaço bem engraçado. E aí a gente ia transformando aquela coisa assustadora numa coisa que não é tão assustadora. É melhor do que a gente falar, não, imagina, isso é besteira, né? Porque aí a criança, ela não se sente acolhida no medo dela, né? Mas assim, eu passei com a minha filha numa fase difícil também, eu acho que eu nem sabia que tinha essa fase do medo dos pais morrerem, mas passei com isso com a minha filha. Passa, mas tratei assim com naturalidade. Floral também ajuda muito, gente. Floral para criança é uma bênção. Porque tem florais específicos para medo e que a criança pode tomar e que ajuda nesse processo. E é difícil você lidar, né? Você explicar para sua filha, porque minha filha estava em desespero em determinado momento, achando que a gente ia morrer a qualquer momento. E vem do nada. Então, eu acho que não falar, isso é bobagem, não sei o quê, mas acolher. Eu acho que assim, aquele momento de você abraçar e de dar atenção, dar carinho, não tem muito que você... Acho que não tem muito o que você falar nessa hora para a criança, porque você vai falar o que para ela? Que você não vai morrer? Todo mundo vai morrer, então assim, você vai falar o que para ela? Acho que é estar ali presente e dando carinho, dando atenção. Mais uma vez, buscar recursos. Então, a Jaque falou, né, de outras coisas, de outros medos. Eu acho que eu gosto de floral, eu gosto de homeopatia, eu gosto de seguir essa linha mais natureba. E esperar que passa, mas cada fase eu acho que vem medos diferentes. Agora os meus filhos estão com medo da violência, porque a gente vive no Rio de Janeiro. Então eles assim, mãe, Canadá tem violência? Tem ladrão no Canadá? Vamos morar no Canadá? Assim, não, eu quero morar não sei aonde. Tem ladrão lá? Tem não sei o quê? Porque, apesar da gente não falar sobre isso, é o que eles vivem. Eles veem situações já andando na rua, entendeu? Eles já passaram por questões. Então, como é que você lida com isso? É o que a Jaque falou, você tem que... Não, a Paty também falou isso, né? O que é o medo saudável, porque não vai andar na rua saindo correndo sem estar do nosso lado, que eu falo, olha, a gente está numa rua, mas também não vai ficar desesperado olhando para todo lado, achando que qualquer pessoa que para do nosso lado é ladrão. Então, assim, é difícil lidar com isso. Acho que é a base de muita conversa e muita presença. Eu acho que só a gente estando presente é que a gente consegue ajudar eles a passarem por esse processo. Que passa, né? Que passa. Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui, enquanto uma pequena que deixa. Eu acho que o medo ele é muito contextualizado. Vocês estão falando de medos assim muito específicos, né? Talvez dessa faixa etária. E o medo aqui ainda é do lobo mau. Então, assim, eu me pego da mesma forma que eu entendo conceitualmente e eu entendo a importância do acolhimento e
e de reconhecer o sentimento que a criança manifesta, seja ele qual for, e aqui hoje a gente está falando especificamente de medo, existe uma coisa muito natural nossa em dizer assim, não precisa ter medo, né? Com todo carinho do mundo, com todo afeto, mas eu mesma me pego falando isso para as minhas filhas. E ao pé da letra, isso não é reconhecer o sentimento, né? É dizer, você não precisa ter medo. A minha filha ainda tem medo de lobo mau. E aí, o que eu falo para ela quando ela tem, né? A gente sabe o script, mas no dia a dia, a coisa às vezes não flui, né? Não é tão fácil assim. De qualquer forma, uma coisa que eu achei legal é que, assim, não é só a gente que educa, né? A sociedade educa, os amigos educam, os exemplos, as histórias e tudo mais educa. Então, quando teu filho chega com medo da violência e você dentro de casa não mostra essa violência para ele não assiste jornal, ele não assiste TV, isso está chegando para ele de outra forma. Então, acho que é um baita de um exemplo, um recado da gente expandir esse conceito de educação que talvez a gente ache que está só dentro da nossa casa, né? E não está. E como é que a gente consegue lidar com esse não saber, né? Não saber como é que ele está, que tipo de informação que ele está recebendo, quais são as interações que ele tem na escola, como é que estão falando do lobo mau, enfim, e aí cada uma contextualizar dentro da própria dinâmica, né? E também da idade da criança. Eu acho que tem muito a ver com essa questão, assim, a gente respeitar cada fase. Cada fase é uma coisa mesmo. E muito importante que a Camila falou a gente também, como mãe, saber o momento em que esse medo é um medo comum da idade, é um medo, né, que nós, como pais, vamos conseguir lidar, ou, né, se esse filho ele precisa, de fato, de alguma outra ajuda que foge da nossa competência, né? Mas isso a gente só consegue com essa presença mesmo, não tem outra maneira. O que eu vejo é que muito cedo os pais abrem mão ou acabam, né, não sabendo como lidar e não vão lidar com isso. Então a dica é sempre essa mesmo, acho que também, né, todos os assuntos que a gente traz aqui para vocês são assuntos amplos, mas a gente quer saber de vocês. Qual foi a fase de maior medo do filho de vocês? Coloca aqui nos comentários, compartilha com a gente, como é que você lidou com isso, que mais dúvidas você tem a respeito desse tema ou não. E a gente fica aqui o convite para vocês também participarem bem ativamente desse nosso movimento de trazer temas importantes aí para vocês, tá? Porque, na verdade, ser mãe na real é o quê, meninas? Quem é que pode me falar aí? Ter medo também, porque a gente também morre de medo de um monte de coisa. E eu acho que às vezes esse medo, né, que lá na infância não foi olhado, de repente a gente vai se arrastando aqui, porque cada vez, às vezes, o medo, ora é de lobo mau, mas ora esse lobo mau vira o lobão. É isso aí, então que a gente possa enfrentar os nossos medos, né, juntos. Juntas, né? Eu acho que também. É isso, gente. Beijo. Curte a nossa página, curte o do YouTube aqui, tá bom? E compartilha isso aí com os amigos e com as mães. Beijo. Tchau.